Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Em nosso Doses de Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a conscientização e prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. É um tipo de tumor que nós vamos dissecar aqui em nossa conversa de hoje. E também, e principalmente, sobre câncer bucal. Assuntos muito importantes. Você fique atento aí que realmente interessa. Para isso, nós convidamos aqui para a nossa bancada e recebemos com muito orgulho a doutora Claudiane Santana Rezende, especialista em prótese dentária e odontologia. Doutora Claudiane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutor Alexandre Fernandes, estomatologista e cirurgião bucomaxilofacial. Doutor Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar participando dessa mesa. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. A incidência de câncer bucal no Brasil é considerada alta, com estimativas de mais de 15 mil casos novos por ano. O câncer bucal é mais comum em homens, especialmente aqueles com mais de 40 anos, e está entre os 10 tipos de câncer mais incidentes no país. Nós vamos começar esse assunto com a doutora Claudiane, que tem um trabalho bem amplo em cima disso, né, doutora Claudiane? Quais são os principais fatores de risco para o câncer bucal? Os fatores de risco são bem conhecidos, né? Continua sendo o etilismo, o tabagismo, a infecção bucal por papilomavírus, o hábito de mastigar o tabaco. Então, tudo aquilo que agride essa mucosa oral de forma contínua, né, continua sendo os principais fatores de risco. Uhum. E hoje a gente observa também que hábitos, né, parafuncionais, hábitos, por exemplo, próteses mal adaptadas que causam lesões, causam injúrias em língua, em lábio, tudo aquilo que tem uma lesão que não regride em menos de 15 dias, necessariamente tem que ter uma avaliação, né, do cirurgião dentista para acompanhar essa lesão, para descartar uma lesão traumática, para não evoluir para um carcinoma, né, que é o mais comum. 95% das lesões cancerígenas em cavidade oral é o carcinoma espinocelular. E quando diagnosticado precocemente, a cura, né, o tratamento é muito menos invasivo, mas quando é um diagnóstico tardio, então o paciente fica sequelado, né, a nível de musculatura, tecido mole ou até osso. Então, é um câncer que deixa muitas sequelas estéticas, né, em região da face. Uhum. Tem que fazer cirurgia, aquela coisa toda? Tem. O tratamento, basicamente, ou ele é cirúrgico, ou ele é radioterapia e quimioterapia, ou os três juntos. Então, depende muito do tamanho dessa lesão, de onde está sitiado, né, esse câncer bucal. A maioria da incidência é língua e lábio. Maioria, mas assim, a gente observa também, né, cânceres hematológicos como o mieloma múltiplo. Eu já tive um caso de uma paciente que teve um linfoma, que é um câncer também hematológico, e um outro paciente que teve um mieloma múltiplo que deu um câncer na mandíbula, que é um plasmocitoma, que é um câncer ósseo originário do sangue. Então, o dentista é muito importante nesse diagnóstico inicial, nesse acompanhamento inicial do paciente que tem uma queixa em cavidade oral, dentes que começam a ter mobilidade de uma hora para outra. Então, assim, a importância do cirurgião dentista nesse momento de diagnóstico, né, muda o desfecho, né, do tratamento desse paciente. Eu cometi um deslize aqui, não apresentei direito a doutora Claudiane. Ela também é membro do corpo clínico da rede Mater Dei de Santa Genoveva. Sim. Está corrigido. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional,
somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Doutor Alexandre, a gente fala muito de câncer bucal, tudo bem, mas a coisa é mais ampla, né? Eu estou lendo aqui que é um tipo de tumor maligno, que é câncer de cabeça e pescoço, é um tipo de tumor maligno que se desenvolve aqui na região da boca, da orofaringe, da laringe, no local onde estão as cordas vocais, nariz, seios nasais, nasofaringe, órbita, pescoço, tireoide, couro cabeludo, pele do rosto e do pescoço. Pega essa parte toda aqui. Realmente, como o próprio nome diz, né, cabeça e pescoço, essas lesões elas podem acometer essas diferentes regiões que você citou há pouco. Embora na nossa prática assim, de cirurgião bucomaxilo, que é uma especialidade odontológica, Sim. a gente lida mais com aqueles cânceres que afetam os lábios, que é o nível de incidência maior é nos lábios, né? Sim. Por conta da incidência solar, daqueles pacientes que trabalham no campo, né? Principalmente sem proteção, né? Depois, em segundo lugar, vem um câncer de língua, principalmente lateral de língua, borda de língua, né? Embora também possa acometer gengivas, céu da boca, que é o palato, né? E os cânceres da garganta, que é a orofaringe, né? Sim. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente, como cirurgião dentista, a gente tem a oportunidade de diagnosticar lesões que acometem principalmente essas regiões. Mas já tive oportunidades também de atender pacientes com aumento volumétricos na região da face, na região de parótida, por exemplo, que é a glândula salivar, né? Que fica bem próxima antes aqui do ouvido, né? Então, pacientes que chegam com aumento volumétrico dessa região ou submandibular, que também podem, né, estar tendo ali um câncer de glândula salivar. É tipo de uma infecção violenta, vamos dizer assim, não? Seria um crescimento descontrolado das células, né, por algum motivo, seja determinado aí por fatores predisponentes, que nós chamamos de cancerígenos, associados aos fatores co-carcerígenos, né, cancerígenos, que aí então a gente pode ter que colocar um componente além dos hábitos, que a colega falou, que predispõe, né, tem um fator genético também, e a questão da imunidade também. Então, o câncer de qualquer região, ele é multifatorial, né? E daí a importância de o paciente poder trabalhar aquilo que ele pode controlar. Então, seriam os hábitos, os maus hábitos, né? Evitando fumar, evitando beber em excesso, proteger do sol, né? Agora, especificamente sobre a sua pergunta de lesões que acometem cabeça e pescoço, a gente tem casos de cânceres avançados que chegam já com grandes lesões, por exemplo, na língua, ou mesmo no rebordo alveolar, né, na garganta, que aí precisam de submeter a cirurgias grandes, né? E aí entra o cirurgião dentista bucomaxilofacial com o cirurgião de cabeça e pescoço para fazer a erradicação, né, a remoção cirúrgica desses casos, e muitas vezes envolvendo remoções de grande parte de mandíbula, por exemplo, né? E onde, então, o cirurgião bucomaxilo entra na parte de cirúrgica, colaborando com esse profissional, nessa remoção e na reconstrução também. Num segundo momento, depois que ele é submetido a um tratamento, é possível fazer enxertos, né, ou colocação de próteses mandibulares para reconstituir esse paciente à sua cidade. Certo. Mas a face, no caso assim, ela fica danificada, né? Tipo... muitas vezes há deformações, né? Quando acomete, por exemplo, seio maxilar, né, céu da boca, às vezes o paciente fica com dificuldade de falar, né? A língua, muitas vezes tem que remover a língua inteira, né? E aí, mais uma vez, o cirurgião dentista, na especialidade de prótese bucomaxilo, é o responsável para construir próteses nasais, né? Próteses oculares, de pacientes que têm problemas, por exemplo, de câncer de seio maxilar, né? Nessa região do rosto, que acomete órbita, orelha, né? Então, o profissional, por incrível que pareça, que faz esse trabalho,
É um dentista, né? Uma especialidade odontológica, que é o prótese bucomaxilofacial. É bem artesanal, né? Um trabalho bem artesanal. Né? Exatamente. E muitas vezes essas próteses são fixadas em estruturas da face com implantes, né? Também. É muito interessante esse trabalho. Doutora Claudiane, o HPV também pode ser um fator de risco para a contração desse câncer? Sim, tanto que hoje tem a vacina, né, para o HPV, para prevenir esse câncer, né, que dá em colo de útero, mas que pode dar na cavidade oral também, pela infecção por esse vírus, né, pela transmissão por esse vírus. Algo interessante que eu queria trazer, eu conheci há pouco tempo um projeto que chama Projeto Mais Identidade, que é uma parceria são dentistas, cirurgiões, estéticos, né, cirurgiões plásticos, em parceria com a Unip, que é a Universidade Paulista. Junto com a Faculdade de Odontologia, eles realizam essas próteses, né, eles vivem de doação, é uma organização filantrópica, né, e aí eles fazem essa reabilitação, que chama o Projeto Mais Identidade, devolvendo, então, próteses que são ligadas por ímãs, implantes, enxertos, essa reabilitação estética de dignidade, perdas. Né, da pessoa. Então, o projeto chama Mais Identidade para dar dignidade. Então, isso é muito interessante. E a outra coisa importante, que é dessa presença, né, do cirurgião dentista, então, tanto no diagnóstico precoce, né? Eu tive uma paciente que eu atendo domiciliar, que eu tenho um consultório portátil, para atender paciente que não vai no consultório, né, paciente acamado. E eu fui numa casa de repouso fazer uma avaliação numa paciente e ela tinha uma lesão na parte interna da bochecha há mais de 15 dias. Aí eu chamei uma colega, estomatologista, que fez a biópsia e era um carcinoma. Era um câncer altamente letal, assim, dependendo da evolução desse câncer, né? Pode sequelar muito, tirar muita parte de tecido, né? Porque além do câncer, tem que tirar essa margem de tecido saudável para que ele não volte. E essa paciente estava com pouco tempo, né? Com essa lesão. Então, ela foi muito feliz no tratamento, já foi encaminhada quando deu o diagnóstico, era um carcinoma. Fez a radioterapia, fez a quimioterapia e conseguiu sem sequelas, né? Estéticas, faciais. E eu acompanhei essa paciente como? Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia tem manifestações bucais. Então, por exemplo, a radioterapia, dependendo da região que é irradiado, sequela. Dependendo da região que está sendo irradiado, né, essa chama radiação ionizante, ela queima a pele, ela queima a glândula salivar, ela compromete, atrofia a glândula salivar, isso diminui o fluxo salivar, a boca fica seca, predispõe a candidíase, que é uma infecção oportunista, que é o fungo, predispõe a mucosite, que é a falta de saliva, que também começa a ter lesões em língua. Então, eu fui acompanhando essa paciente durante o tratamento. Mal e já surgiu. Isso. Aí, então, são os efeitos colaterais do tratamento. Sim. E entra o cirurgião dentista também, né, devidamente habilitado aí nessa área. Então, eu fui acompanhando com a laser terapia, melhorando a produção salivar, através da reparação desse tecido que foi tendo a mucosite, são as lesões, são as aftas. Então, não é só o paciente ter um diagnóstico nesse primeiro momento, às vezes, pelo dentista, mas também durante o tratamento, ele precisa ter esse acompanhamento, né, para minimizar esses efeitos colaterais, né, tanto da quimio quanto da radioterapia, e também pós a cura do câncer, como essa reabilitação, esse paciente que teve essa radiação do osso, né, por exemplo, um câncer de mandíbula, esse osso que recebeu essa radiação ionizante, que é essa radioterapia, ele fica um osso menos oxigenado, tem um aporte sanguíneo menor, então é um osso que predispõe a ter mais processos infecciosos, como, por exemplo, a necrose. Então, se você faz uma extração nesse osso que já recebeu a radioterapia, esse osso não cicatriza, fica uma área aberta de necrose, que não cura, que não cicatriza. Então, tem que ter essa intervenção do dentista junto com o médico, favorecendo essa cicatrização, ou alguns medicamentos também, no caso do câncer sanguíneo, por exemplo, o mieloma, que é o que eu acompanho, né, no Genoveva, que a gente faz transplante lá, Mater Santa Genoveva. Então, essa medicação, quem faz uso desse bifosfonato, não pode fazer extração nem implante, por exemplo, porque o osso também tem um aporte sanguíneo menor. Então, você vai ter uma osteonecrose.
O osso irradiado é a osteoradionecrose. O osso do bifosfonato é a osteonecrose. Então, quer dizer, você tem uma área que não tinha um problema, que pode vir a ter uma necrose por intervenção cirúrgica no momento que não seja apropriado. Então, assim, o dentista é importante antes, durante e depois, né? Até o final do tratamento, mesmo tendo curado esse câncer, essa é a importância desse controle com o dentista também vai seguindo. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. O SUS cobre esses tratamentos todos? Acredito que, dependendo da onde ele está, né, existe a cobertura sim. Pelo menos da parte terapêutica e de diagnóstico, por exemplo, os pacientes que chegam até nós lá no consultório, por exemplo, com uma lesão bucal que não desapareceu entre 10 e 15 dias. Aquela lesão muitas vezes é indolor, é uma alteração de couro, de volume, e o paciente muitas vezes preocupa, né? Porque pode ser câncer, né? Alguns têm essa preocupação, que é muito importante. Outros, não, deixam mais tempo. Aí ele vai ter o consultório. Quando essa lesão está há mais de 2 semanas, é muito importante a gente realizar a biópsia, para a gente saber se é ou não câncer. E essa amostra, essa parte de tecido que a gente tira, que é uma biópsia incisional, a gente encaminha para o laboratório de patologia da Universidade Federal de Uberlândia, que o SUS cobre. Né? Então, esse paciente não precisa de pagar para mandar para um laboratório particular. Até porque o laboratório de patologia bucal da UF é o único que tem dentista patologista, que é o que está acostumado a ver e dar o diagnóstico, os laudos, né? Agora, os demais tratamentos, nós temos o Hospital de Câncer aqui em Uberlândia, em Barretos, acredito que eles sejam, sim, cobertos pelo SUS. Aqui no Hospital de Câncer, né, aqui de Uberlândia, eles têm o dentista inserido na equipe multi, que faz a laser terapia. Não só, previne, né? O trabalho, né? Então eles fazem esse acompanhamento com o paciente antes, durante e depois. Também na universidade, né, que na UFO. No Hospital do Câncer. Então eles fazem esse laser para prevenir todas essas intercorrências, né, que pode ter durante o tratamento. E essa parte cirúrgica também. Então, aqui a gente tem isso. Então o SUS tem essa cobertura. A sensação de boca seca, que é uma coisa horrorosa, né? É um dos sintomas ou é uma das sequelas do tratamento? A xerostomia, né? É xerostomia. Que é a sensação de boca seca, pode ser decorrente, sim, de uma radioterapia, por exemplo, das glândulas salivares, dependendo da região do câncer, mas em muitos casos não tem nada a ver com câncer. O paciente refere essa queixa, mas por uma questão, às vezes, de própria idade, é natural que haja uma atrofia das glândulas salivares maiores com o tempo, com a idade. Pode ser decorrente de outros problemas das glândulas, como cialolitíase, que é o entupimento, vamos chamar assim, por cálculos salivares, né? Então, de repente, forma um cálculo, uma pedra no canal de... Cálculo salivar. Cálculo salivar. E o aparecimento dessa lesão chama-se cialolitíase. Então, entupimento, né? Sim. Dos ductos das glândulas salivares, que podem ser na parótida, ou nas glândulas submandibulares ou sublinguais. E nesses casos aí, muitas vezes, é preciso fazer um tratamento cirúrgico para remover esses cálculos. Né? E tem outros fatores também, algumas doenças que causam também essa questão de boca seca. Inclusive o estresse. O estresse é uma das maiores causas de boca seca. Estresse, por incrível que pareça. E oportuniza também o surgimento de cáries. Sem dúvida.
Essa falta de saliva, essa coisa toda. Então, um dos efeitos da radiação ionizante, né, da radioterapia, é quando ele acomete glândulas salivares e atrofia essas glândulas, e dependendo de qual a quantidade que foi, né, dessa radioterapia, extensão da lesão, ele fica com essa sequela permanente, com essa pouca saliva, né, ou nada. E o que acontece? Tem a cárie de radiação, que é aquela cárie nos dentes, todos os dentes, né, na região de colo dos dentes, assim, próximo à gengiva, pela falta de saliva. Porque quando você diminui o fluxo salivar, porque não produz, né, as glândulas não conseguem produzir porque foram irradiados, né, com a radiação da radioterapia. Gente, mas deve ser uma situação terrível. Então, você tem a boca seca, aí você tem a cárie, porque você propicia a flora bacteriana para o surgimento da cárie. Você tem a sensação, por exemplo, uma prótese, quem usa uma prótese total, ela não adapta porque não tem saliva para poder dar a liga ali, né, para o paciente comer, se alimentar. Ele não consegue engolir porque não forma bolo alimentar. Então, a saliva, ela começa a digestão na boca. Para a alimentação é fundamental, né? Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento, porque esse paciente pode ficar com essa escassez ou nada de saliva permanente, dependendo do comprometimento de glândula que foi, né, acometido. Porque a saliva, ela tem uma ação bioquímica, né? No sentido de proteger as superfícies dos esmaltes, né? Ela tampona, ela diminui a acidificação do meio bucal, que é quanto mais ácido, mais cárie, e tem as imunoglobulinas também, que são as substâncias químicas de defesa, que estão ali também para neutralizar as bactérias causadoras da cárie. Então, a saliva é muito importante para evitar, né, cáries, e a ausência da saliva, então, predispõe as cáries rampantes, que a gente chama. Esse processo todo dói? Provoca dor? Muita. O processo de câncer avançado, aquela coisa toda. Sim, apesar de que no começo ele é indolor, tá? As lesões iniciais, elas são indolores. Então, por isso que evoluem rápido, né? Porque não incomoda. O paciente só vai sentir dor em lesão cancerosa quando ele está bem evoluído. Então, daí a importância de você, ao detectar uma lesão ulcerada, uma ferida, um caroço, uma alteração de cor, de textura, é importante procurar o dentista, para que a gente possa, então, saber se é uma lesão já cancerígena a partir dos exames ou uma lesão pré-cancerizável ou cancerizável, né? Então, assim, nem tudo já começa com câncer. Tem lesões brancas que poderão evoluir para câncer ou não. Então, por isso é muito importante estar atento, né? E diante dessas lesões. A pessoa, ao escovar os dentes, por exemplo, ela pode notar no ato da escova de alguma ferida, alguma coisa assim, sentir alguma coisa? Pode, né? Principalmente se ela nota que sai sangue, por exemplo. Está escovando e sai o sangue ali. Opa. Aí é importante a gente, inclusive, enfatizar que o paciente leigo, deve fazer autoexame, né? Autoexame bucal. Como é sugerido fazer autoexame das mamas, né? É importante fazer o autoexame aí num tempo regular de 6 meses, né? De 3 em 3 meses, para inspecionar, ver se tem alguma alteração na gengiva, levantar os lábios, a língua, o céu da boca, que se tiver, procurar um dentista. As próteses também, as próteses móveis, as fixas, isso também promove o surgimento, né? Quando elas têm, assim, por exemplo, né, estão desadaptadas, então, por exemplo, o paciente tem uma prótese parcial removível, que é aquela que é presa em dentes. Ele tem um remanescente, tem alguns dentes e tem essa prótese removível. Chamada de ponte móvel. Então, muitas vezes, você fratura um dente, quebra um dente, aquela prótese fica solta, e cada vez que ele abre, mastiga, ela muda de lugar, então ela começa a injuriar um tecido, a gengiva, a língua. Então, dependendo, ele já começa a ter uma lesão nesse momento. Hoje, eu observo que, felizmente, a cultura de visitar o dentista está sendo ampliada, né? Está mudando. Então, ninguém... Antes, quanto tempo você vai no dentista? Tem 2, 3 anos que eu não vou. Eu quase não escuto isso mais. Então, os meus pacientes, 6 em 6 meses eu mando mensagem, tá na hora da revisão, vamos fazer a limpeza. Por quê? Porque você pega tudo no início. Se for um processo de cárie, se for uma inflamação. Então, uma orientação específica, orientado, o paciente que já teve câncer, precisa desse acompanhamento regular. Então, as visitas no dentista não é só quando
quebra um dente, dói um que tá dente, doendo, né? sangra. Não, então assim, é esse acompanhamento. A gente não vai no médico para acompanhar. Nós, mulheres, vamos no ginecologista. Quem tem problema no coração não vai no cardiologista. Então, se a gente tem boca e tem dente, também tem que ir no E dentista. hoje não está difícil, né? A gente vê, por exemplo, os convênios tipo a Uniodonto, Uhum. que a gente tem o prazer e a honra até de ter aqui como parceiro nosso. Uhum. É muito barato. Facilita muito o acesso. Facilita demais. Entendeu? É uma coisa quase que irrisória que você paga Sim. mensal ali por um convênio e te dá acesso a... E a prevenção, por exemplo. Prevenção é o melhor tratamento, né? Exato, Então, se você exato. acompanha regularmente visitas, né, ao dentista, você previne de ter complicações maiores. No caso nosso aqui, por exemplo, a gente é super privilegiado, né? Que a Uniodonto, por exemplo, tem um pronto-socorro 24 horas, né, que funciona, que é uma Sim. maravilha. É um hospital odontológico. Verdade. Sem dúvida. Isso facilita muito. Eu te cortei sem ia falar alguma coisa. Eu acho importante enfatizar que, como o câncer bucal ele leva ao óbito em torno de 6.000 mortes por ano, Isso tudo. então só esse dado nos mostra a importância da gente então fazer campanhas, né, Uhum. que levam ao conhecimento da população, que é algo que não pode ser deixado de lado. Até porque a cura desse problema, a gente pode atingir até 80% dos casos quando diagnosticado precocemente, no início. Então, Sem sequelas, né? é muito importante enfatizar o diagnóstico precoce, né? Uhum. A prevenção, em primeiro lugar, e o diagnóstico precoce. Essas duas colunas, né? Essas duas bases aí é que vão evitar essa quantidade grande de mortes, que eu acho elevada, né? 6.000 pessoas no ano. Muito. E a chance de cura de 80%. Então, a maioria dos casos podem ser curáveis, já que a gente tem 80% de chance, desde que diagnosticado precocemente. E como fazer isso? Então, fazendo autoexame, buscando o dentista na fase precoce, no início das lesões iniciais, né? Porque tem lesões que não são câncer já instalados, mas elas podem evoluir para. Sim. Então, daí a importância, né, de procurar o profissional. No Brasil, isso é uma situação quase que recorrente, né? Nós já fomos conhecidos, não sei como é que está hoje a situação, fomos conhecidos como o país dos desdentados, né? Questão Dos banguelas, cultural, né? Hoje parece que essa coisa está mais controlada, não dentro do ideal, mas Sim, Melhorou. caminhando para melhoras. caminhando para lá. Bom, tem a tal da osteoradionecrose, que é a área de necrose nos ossos da mandíbula ou do maxilar. Como é que é isso, hein? Então, esse é aquele que eu falei, do osso que recebe a radioterapia. Assim, Então, esse osso fica um osso perde a comprometido. perde a circulação sanguínea, aquela coisa. E aí, qualquer intervenção cirúrgica nele resulta numa necrose. Uhum. Muita gente fala sobre um amigo meu, ele fez um tratamento até lá no Elhangote, em Uberaba. Uhum. já há bastante tempo. O pai dele tinha um câncer nessa região aqui do pescoço. O médico, já tem um tempo, o médico falou para ele, perguntou para o médico, falou, escuta, como é que vai ser? Meu pai vai salvar, tudo e tal. Falou, vai, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Ele pode ter uma sobrevida digna, uma sobrevida não tão digna. A sobrevida não tão digna seria a extirpação dessa parte, quer dizer, ia ficar meio Deformado. Sequelado. meio não muito deformado.
E vocês já falaram alguma coisa sobre isso aí? Hoje ainda tem esse fantasma, vamos dizer assim, Sim, né? essa ameaça? Então, a questão é, novamente, o diagnóstico, né? Quando você faz um diagnóstico tardio, então, assim, o crescimento é muito rápido, né, de um câncer, porque ele está em um lugar muito inervado, muito aporte sanguíneo. Então, o crescimento e a extensão pode ser muito grande. E a própria sobrevida do paciente que tem um câncer bucal em estado avançado é só de 50% nos próximos 5 anos. Então, se ele deixa de fazer o diagnóstico precoce e não procura um tratamento na fase inicial, a chance dele viver por mais 5 anos cai 50%. Então, realmente é significativo esse dado, né? Além de ser uma mutilação, né? E se ele não vem a óbito, ele pode, então, ter as sequelas, né? Que são essas perdas de tecidos, né? De osso. Aí cai na sobrevida não tão digna, né? Sim. O trismo, o que é o tal do trismo? Que é essa dificuldade da abertura bucal? Algumas áreas que são irradiadas são próximas a essa articulação temporomandibular. Então, dependendo dessa radiação aqui, ela causa uma fibrose nessa musculatura. E em algum momento o paciente, dependendo uma sessão, 2 sessões, isso vai somatório. Ele trava, ele começa a ter dificuldade de abertura bucal. Então vem a odonto, né, com o laser consegue, né, desinflamar essa área, estimular esse tecido, restabelecer essa saúde nesse tecido fibroso. A fisioterapia também entra, né, para cuidar desse paciente. A fono também entra. Para quê? Para que a gente consiga voltar a ganhar essa abertura bucal para ele se alimentar. Então, o trismo é uma consequência também dessa radioterapia. Se a gente lembrar da anatomia, onde nós temos uma mandíbula, né, que é um osso aqui, e para que ela se movimente, isso se dá graças às cintas musculares. Então, nós temos um músculo aqui que prende daqui a aqui, que é o masseter, né? Temos outros internos, pterigoideus, temporais. Então, quando vai fazer uma cirurgia, por exemplo, remover um câncer na mandíbula, essa musculatura é toda descolada, toda afastada, para que você consiga cortar o osso. Depois você volta essa musculatura para o lugar, mas já que você mexeu ali, aquilo de alguma forma trava, você não está em condições normais. E o paciente naturalmente vai ter no pós-operatório a limitação, né, de abertura. Que o tratamento multiprofissional ou interdisciplinar vai ajudar na reabilitação desse paciente. Com tanta tecnologia avançada que a gente vê no mundo hoje, com inteligência artificial e daí para fora, não existe uma expectativa, uma perspectiva de melhoria desse tratamento, porque pelo quadro que a gente está sentindo aqui, é um negócio terrível. Sim. Né? Cura aquela coisa, mas você cura um lado e o outro lado fica... Sem dúvida, existem possibilidades de recuperação funcional, que aí a gente vai entender mastigatória, de fala, né? E até de estética, quando você considera um paciente que perdeu uma parte da mandíbula, por exemplo. Você tem um espaço aqui sem nada. Isso pode ter sido feito tratamentos como colocar assim, próteses, né? Então, faz aí trabalhos com... como é que a gente chama? Que a gente faz a leitura, né? Digital, o escaneamento, faz né? escaneamento facial, e aí você constrói peças de titânio que não tem, você posiciona ali. Que não tem rejeição. Se posiciona, você a posiciona, inclusive com as saídas, para você colocar os dentinhos depois lá. Tá? Colocar se reabilita. Assim, é muito bacana isso, além dos enxertos, né, do próprio tecido do paciente, que pode ser feito também. Então a tecnologia ajuda muito. Para não chegar nisso tudo, é só cuidar, né? Exatamente, a prevenção... É só cuidar, tem uma prevenção, enxaguar a boca direitinho, né, gente? Vocês estão vendo aqui como é que é. A coisa não é feita, não é bonita, visita o dentista, né, regularmente. Não, e vai no dentista de vez em quando, não custa. Tem a Uniodonto, não estou fazendo propaganda, não. Só lembrar, né? É só lembrar. Mas também tem uma parte que tem sido desenvolvida, que é a parte da radioterapia, ser mais específica para aquela área da lesão. Sim. Porque antes, se focar o raio o câncer ali, né? era aqui, desse tamanho, a radioterapia era desse tamanho.
Então, hoje, você já tem um feixe de radioterapia Mais focado, né? focado para aquela área, sem agredir a área adjacente. Então, a gente já tem essas conquistas também, né, das tecnologias novas. Sem tanto estrago, né, na área que não é doente, né? A cirurgia robótica chega nesse ponto? Acredito que sim. É que, na verdade, a gente já tem, né? Tem, atuando em outros órgãos, assim, né? Mas a gente... Principalmente na área urológica, né? Outras áreas também. Na área de implantodontia, eu já tive a oportunidade de ver. Lá em Los Angeles, a gente teve a oportunidade de ver lá um cara, um professor, né? Pesquisador. A gente assistiu lá fazendo uma cirurgia robótica, bem interessante. Então já chegou, né? Já chegou, com certeza. Só está chegando aqui agora. A gente vê tanta maravilha, né? Protagonizada por essa cirurgia robótica. É o minimamente invasivo, né? Minimamente invasivo. Eu sou testemunha disso, pessoal disso. Eu já fui cirurgião. Então são dois. Pois é. Então, estou aqui Então a inteiro. prova está aqui, ó. Estamos na era da evolução. Estamos aqui, graças a Deus. Somos privilegiados por poder, né, ser beneficiados por essa tecnologia. Isso. Ô, Claudiano, eu sei que você deve estar coçando aí para falar sobre aquela coisa do transplante de medula, né? Ai, eu acho que é importante. Eu te falei que a gente vai fazer um programa aqui só sobre o transplante. Mas aí eu vou querer puxar para o meu lado aqui também. Claro. Porque se você vai falar de transplante de medula, se você vai chamá-la para falar de transplante de medula um dia, eu vou querer vir cá falar sobre transplante de dente um outro dia. Tá? Opa! Pronto. Que? Como assim? De dente? Sim, por que não? Eu já fiz mais de 100 nesses 40 anos de profissão. Olha só. Nossa, então nós já temos pauta, ó. Mas esse assunto todo é outro dia. Rapaz, já deixa cenas do próximo capítulo. Anota na agenda. Deixa anotadinho lá na agenda. Já se não fosse o nosso tempo já meio adiantado ali, a gente ia tocar o barco nesse. Tem muita coisa para falar, melhor outro dia. Mas fica aí um spoilerzinho para vocês acompanharem depois. O câncer bucal, eu acho que a gente pode lembrar também que se esse câncer instala na boca, se a gente não trata ele de uma forma rápida e conveniente, ele pode espalhar. Ele pode vai ter uma metástase regional, que são os linfonodos aqui no pescoço. E se continuam não tratando, eles podem ir na metástase à distância, que geralmente é pulmão. E aí nessa fase já é mais complicada a sobrevida. Então, mais uma vez, prevenção, né? E diagnóstico precoce vai evitar complicações. Porque se você tem um câncer isolado ali, vai fazer uma pequena cirurgia e vai remover. Uhum. Se ele já foi pescoço, você vai ter que fazer um esvaziamento cervical. Uma incisão enorme aqui no pescoço para fazer o esvaziamento junto com a cirurgia bucal. E a sequela vai aumentando. E aí, então, mais uma vez a importância do diagnóstico precoce. A fala fica prejudicada também, né? Sim, quando acomete a língua, né? E o seu suor de boca, sua alimentação. Porque eu vi aqui que a quimio e a radioterapia, de certa forma, elas atingem também as cordas, né, vocais. Também pode afetar, sem dúvida. O paciente pode até perder a capacidade da dieta oral, né? Da deglutição, às vezes ele, dependendo do que ele perde, tem que usar uma sonda, ele tem que alimentar por sonda, respirar por tráqueo, né? Então, fica tudo mecânico, né? Então, deixa de ser a via normal de alimentação ou de respiração, que começa a respirar pela tráqueo, e alimentar para uma gastrostomia, por exemplo. Gente, que coisa, hein? Não é brincadeira. Eu andei pesquisando isso tudo antes da gente entrar na conversa aqui, mas não sabia que a coisa era tão grande assim. Tão grave e grave. Pode chegar nesse Pode nível. chegar num nível tão sério desse jeito. Então, além de ter visitas recorrentes, né, no cirurgião dentista, regulares, também evitar os hábitos que favorecem, né? Se fume, para de fumar. O sol. Se beber, beba moderadamente. Mascar lá o cigarro. Antigamente era muito o cachimbo, né? Que ficava assim, ó, no canto da boca, que dava muito desse câncer de lábio. Hoje não tem o cachimbo. Até meme, né? O uso do cachimbo faz a boca torta. E é qualquer tipo Mas de tem hábito. coisas piores também. Qualquer tipo de hábito de fumar. Inclusive esses químicos aí, esses vapors também. Eles também, tá? Porque a química, né? Não é só o calor. Acho que ele mata até mais ainda, né? Todo rápido, tipo. Mais rápido.
Gente, eu acho uma estupidez o tal do cigarro. Eu falo isso de cadeira, não vai... Você que é fumante, ele não vai falar, pô, ele não fala besteira, não é isso não. Eu fumei mais de 40 anos. Pois é. Entendeu? E essa brincadeira me levou uma próstata, me levou bexiga. Entendeu? Tudo Mas, complicações, né? Então, sabendo evitar, entendeu? Podendo evitar, e todo mundo pode evitar, né? Sim. Só, Basta querer. Né? Se é uma coisa que pode, é isso, né? Só querer. Escolha. E hoje tem tratamentos, né, de suporte que ajudam muito nessa questão. nossa, Inclusive o SUS tem esse tipo de tratamento de suporte para quem Sim. quer parar de fumar. Tem até grupos, né, de apoio, assim, pelo SUS. É muito mas importante. tudo eu falo por experiência própria. Se você não quiser, não A adianta. pessoa tem que querer, né? Exato. Não adianta. E é uma santa ignorância. Doutora Claudiane, doutor Henrique, foi um prazer muito grande tê-los aqui, Alexandre. Pois não. A gente que agradece. E né? tenho certeza que Pela o conteúdo oportunidade. que vocês dispensaram aqui para o nosso público foi de muita importância mesmo. Muito Obrigada obrigado a você pela oportunidade, né? Eu agradeço. Nós que E a agradecemos. gente vai voltar aqui para falar sobre esses Parte 2. Outros transplantes. aspectos. Parte Transplante de medula e transplante de dentes. 2. Parte 2. Isso aí. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.